Não vendo mais nenhum inscrito para a Tribuna Livre, gostaria de convidar, a pedido do prefeito, convidar o doutor Leonardo, procurador da Prefeitura, que possa fazer uma explicação e uma explanação do projeto número 3 de 2017, que será discutido na ordem do dia de hoje. O senhor tem 15 minutos para a explanação, com direito à concessão de apartes. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, toda a população aqui presente, na condição de procurador jurídico efetivo do município, eu venho aqui prestar esclarecimentos a respeito de dois projetos de lei, de um projeto de lei e suas emendas, números 01 e 02 de 2017. O projeto de lei em questão é o de número 03 de 2017, que diz respeito do parcelamento dos débitos fiscais pelos contribuintes perante a municipalidade. Esses dois projetos, essas duas emendas ao projeto de lei, elas visam a supressão do termo honorários advocatícios do parcelamento desses débitos, e isso fere a Constituição e fere a legalidade vigente no nosso país. É importante esclarecer que os honorários advocatícios só são cobrados de demandas judicializadas a partir do momento em que o contribuinte não paga o tributo, passado um tempo, ele é inscrito em dívida ativa, e, passado outro tempo, a Procuradoria promove as execuções fiscais desses débitos, e só então, com a execução aqui no fórum, esses honorários advocatícios são cobrados desses débitos. Mas, em relação à inconstitucionalidade e à ilegalidade, é importante ressaltar que é competência da União legislar sobre o exercício da advocacia, e ela o faz na lei federal, que regulamenta o Estatuto da Advocacia, e no Código de Processo Civil. As duas leis prevêem que os advogados, sejam particulares quanto públicos, têm direito a honorários advocatícios, e é importante ressaltar que esses são direitos do advogado e não do ente público. A despeito disso, a previsão de honorários não fere o regime de remuneração dos servidores públicos municipais, em especial dessa classe da carreira da advocacia pública, porque tem previsão exatamente na lei federal. Especificamente em Barueri, já houve um projeto de lei que, lá no mandado de segurança, impetrado pelos procuradores, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo reconheceu essa ilegalidade e cassou os efeitos desse projeto de lei, em que, lá na ocasião, também suprimia o pagamento de honorários advocatícios aos procuradores públicos efetivos de lá. A parte. Pois não. Só para conhecimento. Com a parte, vereador. Só para conhecimento, Sorocaba retirou os honorários advocatícios dessa campanha, Andradina, Araçatuba, Porto Ferreira e outras cidades. O senhor pode voltar a falar, mas só para sucesso dessa campanha, do qual o nosso prefeito vem realizando, e tem o meu apoio, qual é o interesse da campanha? Ter um sucesso no pagamento dessa dívida ativa e na arrecadação do município. Dou os parabéns ao seu trabalho, não tenho nada contra os procuradores da prefeitura, mas eu tenho certeza de duas coisas. É fato, vai aumentar a arrecadação tirando os honorários advocatícios. Por quê? O honorário advocatício, ele não favorece a prefeitura. Concorda comigo? Não favorece a prefeitura, mas vai causar ônus ao contribuinte. Então, esse é a nossa emenda. Para o sucesso da campanha, fazer a retirada desse honorário advocatício, pois não está na lei orgânica do município que tem que cobrar os honorários. Tivemos o parecer favorável do jurídico da Câmara, também do nosso companheiro Túlio ali, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Posso concluir? Então é isso.
não é não é errado o que estamos propondo nesse projeto. Para o sucesso dele, eu acredito, junto com todos os vereadores, que é importante retirar no horário advocatício. Mas pode continuar. Obrigado pelas colocações, excelentíssimo senhor vereador. A princípio, como eu dizia, a Câmara e o Executivo eles não têm competência para legislar a respeito de honorários advocatícios, porque essa competência é exclusivamente da União. Mas, em relação à arrecadação, eu penso que isso não afeta a arrecadação, porque a presença dos honorários advocatícios aos procuradores efetivos, ela justamente visa a preservar o interesse público secundário, que no caso é o patrimônio público e a proteção ao erário, e indiretamente o interesse público primário, que é o interesse de toda a população. Isso porque a atuação dos procuradores com base na cobrança dos débitos judicializados e o direito aos honorários advocatícios, eles estimulam a nossa atuação, porque nos gratifica e nos dá direito a essa prerrogativa da advocacia, de forma que, quanto mais nós trabalharmos em prol do interesse público, maiores serão os nossos honorários também. Por conta disso, a presença dos honorários ela só favorece o erário público e não causa prejuízo à arrecadação, muito pelo contrário, ela o aumenta. Em relação à ação ajuizada por Barueri, esse foi só um exemplo a despeito de outros municípios, mas a de Barueri foi só um exemplo que eu trouxe aqui para explanar aos senhores, e o Tribunal de Justiça foi expresso em dispor que a Lei Municipal número 2435 de 2015 de lá concedeu redução e parcelamento de multas de juros e honorários advocatícios a contribuintes sem atraso, que pretendessem quitar seus débitos. É justamente o que se discute aqui no caso, e lá se considerou inadmissibilidade em razão da ilegalidade quanto aos honorários, verba que pertence ao causídio. Isso é um trecho da emenda do referido acórdão. E... Senhor presidente, gostaria de uma parte. Fica à vontade. Com a parte, vereador Abner Segura, por 1 minuto. Essa sucumbência, como que é pago pelo munícipe para vocês? Eu gostaria dessa informação. Como que eles pagam? Se é pago através de banco, se é pago com dinheiro lá, se vocês têm essa relação dos processos que estão ajuizados e dos processos que não estão ajuizados. Pois não. O contribuinte, quando comparece ao setor jurídico da prefeitura, ou mesmo à tributação, e para quitar ou parcelar os seus débitos, os débitos dele são consultados pelo nosso funcionário lá do jurídico, e havendo execução fiscal, ela é fruto de um boleto específico para que ele pague os honorários. Há essa triagem, esse filtro, de forma a separar aquilo que é débito fiscal já judicializado e de aquilo que é desdébito fiscal, que ainda não houve a execução fiscal. Mais uma parte, senhor presidente. Tudo bem. Com a parte, vereador Abner Segura. Essa sucumbência sempre é pago à vista. E ela poderia, após a gente analisando esse projeto, poderia ser colocada, ser parcelado também aos munícipes. Só essa informação, os municípios eles vão até o departamento jurídico e não tem essa informação. Certo. Houve questionamentos a respeito disso há algum tempo, e a atitude que nós temos tomado é para facilitar o pagamento pelo munícipe e permitir o parcelamento por até 3 vezes. É assim que a gente tem atuado e temos entrado num acordo em relação entre nós todos os procuradores em relação à cobrança desses honorários. Mais uma parte? Mais uma parte. A sucumbência ela não poderia ser dividido em mesmo números de parcelas da dívida do contribuinte? Porque quem tem direito a receber essa sucumbência é só os procuradores mesmo da prefeitura.
Exato. Os procuradores, assim, que são cargo em comissão, não têm direito. Não tem direito. Então, como são funcionários da prefeitura, poderia ser parcelado, até seria mais uma emenda que provavelmente a gente coloque nessa lei, poderia ser parcelado em números de parcelas do total da dívida. Perfeita colocação, excelência. Eu me comprometo a levar a sugestão do senhor aos meus colegas e a discutirmos a respeito dessa possibilidade, porque como se trata de verba particular, e a gente precisa entrar num consenso para decidir como será feito. Mas eu já lhe adianto que o que aconteceu há muito tempo e ainda acontece é que, ao fazer o parcelamento, alguns contribuintes começam pagando o débito fiscal e interrompem o pagamento dos honorários advocatícios. A gente identificou esse problema e, embora consigamos distinguir as soluções de ambos, uma sugestão que a gente pode discutir é a respeito da cobrança e no mesmo boleto bancário, desde que se desvincule a destinação das verbas. Uma Tá? parte... Pois não. Todos os processos, todos os débitos, né? Há necessidade do advogado? Ou são somente processos já judicializados aqui? E qual a porcentagem dos honorários? Os processos que são que são objeto de honorário advocatício são só os judicializados. Os processos administrativos não geram direito aos honorários advocatícios. E a porcentagem dos honorários é de 10%, porque esse é o menor valor possível para se cobrar honorários advocatícios. O Código de Processo Civil faz essa previsão, ele escalona a cobrança de honorários e parte dos 10% para uma categoria de menores valores executáveis. Mais uma parte? Pois não. O departamento jurídico da prefeitura, ele não poderia, antes de ajuizar, fazer um comunicado ao munícipe? Por exemplo, como que fica o fórum, a vara de cobrança judicial, os números de processos que tem? Eu acho que se houvesse uma cobrança antes de ser ajuizado, eu acho que valeria a pena. Sim, nós, procuradores jurídicos efetivos aqui, concursados do município, assumimos um pouco antes do meio do ano passado, em abril. E nós percebemos que, por alguns anos, não houve a propositura de execuções fiscais. Eu estava tentando fazer esse levantamento hoje, mas, por alto, nós percebemos que, desde 2012, 2011, não eram propostas novas execuções fiscais para a cobrança de ISS e algo semelhante em relação à data de IPTU. Alguns anos se passaram de lá para cá e nós fizemos uma força-tarefa no final do ano passado para justamente tentar aumentar a arrecadação e propusemos mais de 700 execuções fiscais relacionadas ao ISS, Imposto sobre Serviço, que já estavam paradas lá na prefeitura há muito tempo. A gente tomou essa iniciativa porque contra o erário corre prazo de prescrição, e então nós identificamos que essa pausa na propositura de execuções estava possivelmente ameaçando prejudicar o erário. Então nós aceleramos e propusemos muitas dessas execuções. Essa iniciativa ela visa mais o interesse. Ela pode não visar diretamente o interesse público, mas favorecer o contribuinte, de forma que a comunicação pela prefeitura ela é possível desde que haja interesse da administração. Não partiria por parte desses procuradores mandar uma cartinha para que cada um deles compareça para pagar, mas sim quando cada um dos contribuintes inadimplentes, passado o tempo da inscrição na dívida ativa, a geração da CDA, a chegada até o departamento jurídico e a propositura de execução fiscal, aí sim nos compete o ajuizamento da causa. Bom, excelência, senhores vereadores,
Os esclarecimentos que eu gostaria de prestar são exatamente esses. No mais, na minha pessoa e em nome dos meus colegas, a gente se coloca à disposição de quem nos quiser consultar e daquilo que a gente puder fazer em prol da municipalidade, do interesse público e do erário. Obrigado a todos. Boa noite.